Quem é o meia brasileiro que está praticamente livre no mercado e virou sonho de consumo das principais torcidas do país, as maiores, Corinthians e Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e fala também sobre o São Paulo. Informação importante no tricolor: Gabriel Neves está à disposição no mercado. São Paulo topa negociá-lo. Vou falar também sobre o Palmeiras e o Daverson, hein? Se soubesse o que ele causou ao Verdão. Te atualizo sobre o Vasco da Gama, com o zagueiro que foi tentado e não houve acordo. Falo também sobre Lisieiro, mais novo reforço do Curitiba. Tem as últimas do mercado, bastidores, novidades importantes. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, para ficar sempre bem informado. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e, se curtiu o vídeo, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. E nessa sexta-feira tem jogo do Brasil contra a Venezuela, confronto do Sul-Americano Sub-20 para apostar na vitória do Brasil a partir das 19h30. A vitória brasileira paga R$ 1,20. Já no sábado, vários times grandes em campo. PSG e Toulouse. Time do Neymar paga 1,39 em caso de vitória. Everton e Arsenal, o líder do campeonato inglês, o Arsenal, paga R$ 1,40 para cada real apostado na vitória. Tem também Manchester United e Crystal Palace, vitória do United pagando R$ 1,40. Que tal fazer uma aposta quádrupla, imaginando que Brasil, PSG, Arsenal e Manchester United vençam? Sugestão minha, espero que você curta e venha apostar comigo na Aposta Ganha. Para participar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro ou aponta o telefone celular para o QR Code que está na tela. Boa sorte, só não se esqueça que para apostar você precisa ter mais de 18 anos e sempre jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Corinthians. Yuri Alberto ainda é dúvida para o confronto do Timão no domingo contra o Botafogo. O atacante, que saiu sentindo na última partida, ainda não tem sua confirmação, sua presença confirmada, até porque não conseguiu participar de vários dos treinos da semana. Quero contar que Ângelo, lateral esquerdo que disputou o último Campeonato Brasileiro da Série B pelo Brusque, é o mais novo reforço da Portuguesa, indicação do Gilson Kleina, novo técnico da Lusa. Ele inclusive já está registrado e fica à disposição da Portuguesa para o confronto de domingo contra a Inter de Limeira no Canindé. Quero contar ainda que o Grêmio tem conversas em andamento com o Rosário Central da Argentina para liberar por empréstimo com opção de compra o Campas, meio atacante colombiano que chegou a um custo altíssimo, mas que nunca conseguiu render como se imaginava. Para fechar o giro de notícias, Cauli Oliveira, meio atacante brasileiro que fazia sucesso no Ludogorets, já tem seu nome registrado no Boletim Informativo Diário da CBF e está à disposição para a estreia pelo Bahia durante o fim de semana. Tem ainda notícia sobre Matheus Salles, ex-volante do Palmeiras, defendia ou pertencia ao Curitiba, jogou o último Brasileirão pelo Goiás e será reforço do Atlético Goianiense. Para fechar o giro de notícias, o Palmeiras já havia vendido, no início da tarde dessa sexta-feira, 34.100 ingressos para o jogo contra o Santos, marcado para esse sábado no Morumbi. O Allianz Parque recebe shows e vários torcedores do Palmeiras que não são avantes e que não conseguem ingresso no estádio Alviverde estarão no Morumbi. A saideira vem da Série A2 do Paulista, a segunda divisão estadual. A Ponte Preta, que é líder isolada, tem enfrentado vários problemas. São 4 transfer bans contra a Ponte Preta. Ela não pode inscrever atletas por causa de 4 punições referentes a dívidas com Eduardo Batista, Marcelo Chamusca, Nathan Silva e também um outro clube que não foi identificado. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e te ajudar a entender por que Vitor Tormena, zagueiro brasileiro revelado pelo São Paulo e que atualmente pertence ao Braga, não foi contratado. Ele era o plano A da 777 de Paulo Brax para reforçar o sistema defensivo do Vasco, que tentou durante semanas convencer o Braga a fazer acordo. Se você não se lembra dele, saiu muito cedo do São Paulo, foi jogar em times pequenos de Portugal, Gil Vicente, Portimonense, até que se mudou há 3 temporadas para o Braga, é titular absoluto na 4ª maior força do campeonato português. A negociação se desenrolou, o Tormena gostaria de voltar para o Brasil para jogar no Vasco, mas o Braga exigiu o pagamento de 4 milhões de euros fixos, ou mais ou menos 22 milhões de reais, além de 750 mil euros de uma venda futura para que o negócio saísse. O Vasco considerou o valor alto e optou por fechar com o Capasso, o zagueiro argentino, bem mais barato, $1,5 milhão. Isso equivale a menos da metade do que seria investido para a contratação do Tormena, com a diferença de que o Capasso ocupa uma vaga de estrangeiro, o Tormena não ocuparia. Bora falar agora sobre o Santos. Quero te atualizar sobre a situação de Lucas Lima, que fazia parte dos planos do Peixe para inclusive estrear contra o Palmeiras.
Negociação já acontece há alguns dias, o Lucas Lima disse sim ao Santos. A ideia do técnico Odair Helma era que ele finalizasse a semana de treinos e se colocasse à disposição para o clássico fundamental, super importante contra o Palmeiras nesse sábado no Morumbi. Só que desde a visita bastante traumática e nada bacana da torcida jovem ao CT do Peixe nessa quinta-feira, os planos foram alterados. A torcida jovem fez pressão para que os dirigentes do Santos não contratem o Lucas Lima, e o Peixe decidiu paralisar as tratativas com o Lucas, meio atacante que ganharia no Peixe um contrato de apenas R$100 mil por mês fixos, vínculo de 3 meses. É óbvio que com produtividade, com o número de jogos disputados, ele poderia aumentar esses vencimentos. Prometo ficar de olho nessa história e te atualizar se houver qualquer mudança em relação a Lucas Lima e Peixe, tá bom? Bora falar agora sobre o Curitiba, que está contratando o Lisieiro, meio-campista do São Paulo, que disputou a temporada passada com a camisa do Internacional. O Lisieiro fazia, pelo menos a impressão que se tinha, que fazia parte dos planos do Rogério Ceni, mas eu já tinha contado para vocês que se pintasse proposta, ele sairia. Por que o Lisieiro está indo para o Curitiba? Para que o São Paulo consiga repatriar o Natan, lateral direito formado em Cotia, que estava emprestado ao Curitiba até o fim do campeonato estadual, ou seja, até o fim de abril. São Paulo tem muitas dificuldades na lateral direita, você sabe, da contusão do Moreira, só volta em junho, das lesões de tornozelo do Rafinha e do pubis do Igor Vinícius, não tem data certa para voltar, e da situação do Orejuela bastante ruim, não tem moral para jogar, é possível que nem entre mais, nem vista mais a camisa do São Paulo. Diante desse cenário, o Tricolor procurou o Curitiba e exigiu o retorno do atleta. O Curitiba pediu uma compensação em forma de atleta, o São Paulo ofereceu o Orejuela, não houve acordo, o Curitiba pediu o Lisieiro e o negócio foi fechado. Coxa, que já havia contratado para a temporada de 2023. Lateral esquerdo, Vitor Luiz, ex-Palmeiras, Júnior Urso, que quase foi parar no Vasco, Marcelino Moreno, William Potker, Robson e Rodrigo Pinho. Destaque para o Pinho, centroavante que estava no Benfica, fazedor de gols, deixou ótimos números enquanto vestia a camisa de clubes do futebol português. Quero falar agora sobre Caleb. Contei para vocês no vídeo dessa manhã que a negociação entre Atlético Mineiro e Fortaleza estava praticamente fechada. Consegui avançar nessa história com alguns números. O Caleb está sendo comprado pelo Fortaleza por US$ 1.200.000 ou R$6.100.000. Fortaleza está adquirindo 50% dos direitos econômicos. Detalhe importante, o Atlético vai vender 35% dos direitos econômicos que tinha, o São Paulo vai vender 15% dos direitos econômicos que tinha. Como é que fica essa fatia do Caleb a partir de agora? O Fortaleza passa a ser dono de 50%, o Galo mantém 35% e o São Paulo mantém outros 15%. Os percentuais se dão de acordo com esses R$6 milhões que eu contei para vocês. Importante, o Atlético gastou R$1 milhão para ficar com o Caleb, para ter 70% dos direitos econômicos do Caleb junto ao São Paulo. Negócio fechado por um valor 6 vezes superior. Boa negociação do ponto de vista financeiro. Resta saber se o Caleb não faria falta para os planos de Eduardo Cudê. Por falar em São Paulo, queria te atualizar sobre Gabriel Neves, informação exclusiva. São Paulo decidiu colocar o Gabriel Neves à disposição do mercado. Muito preocupado com o fato dele não estar jogando. Você sabe que o Gabriel Neves não estreou ainda na temporada por opção do Rogério Ceni. Em 4 jogos ele nem sequer foi para o banco de reservas. Na única vez que se sentou no banco nem saiu para campo no jogo contra a Portuguesa. Isso tem muito a ver com o limite de estrangeiros. O São Paulo conta com 8 gringos. Um deles acabou se machucando, o Ferrarese, mas nem mesmo assim o Gabriel Neves tem jogado. O uruguaio, que foi comprado no fim do ano passado por R$8.700.000, anda irritado com a situação. E o São Paulo, para tentar evitar um ruído ainda maior com o Rogério Ceni, já avisou a clubes brasileiros que topa negociar o Gabriel Neves por empréstimo ou em definitivo. Essa informação já chegou para alguns clubes nacionais e a tendência é que a gente tenha uma novidade importante envolvendo a saída do Gabriel Neves. O São Paulo, se for para vender, vai pelo menos tentar recuperar o prejuízo. Foram R$8.700.000 para adquiri-lo em definitivo e outros €300.000, mais ou menos R$1,5 milhão, gastos em janeiro do ano passado, quando do início do empréstimo. Então, para que o negócio pudesse ser fechado de forma redondinha para o São Paulo, pelo menos R$10 milhões. O São Paulo não se opõe de emprestá-lo, mas gostaria que ele fosse para um clube onde pudesse jogar como titular absoluto. O São Paulo tem convicção de que o Neves, atuando como titular, vai fazer valer todo o investimento feito pelo São Paulo. Só para arrematar, o São Paulo talvez não tenha nem o Galopo no confronto desse final de semana. O Galopo, que é um dos artilheiros do time, chegou a marcar 2 gols contra a Portuguesa, já havia feito um gol numa rodada anterior, tem tido também enorme dificuldade em estar em campo por conta do limite de estrangeiros. Bora falar agora sobre Igor Coronado. Você já ouviu falar? Meio atacante brasileiro de 30 anos de idade, nunca jogou profissionalmente no Brasil. Saiu muito cedo,
Começou sua carreira em clubes pequenos da Inglaterra, esteve em Malta, passou pelo Palermo da Itália, foi para os Emirados Árabes Unidos e está há 2 temporadas na Arábia Saudita. Joga no Al Ittihad, é o mesmo time do Romarinho. Por sinal, ele é o maior parceiro do Romarinho dentro de campo. Com a camisa do Al Ittihad são 122 jogos, 57 gols e 42 assistências. Vive grande fase por lá e é de fato muito bom jogador. Já era enquanto vestia a camisa do Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos, até por isso foi comprado por 10 milhões de dólares e passou a receber no Al Ittihad 5 milhões e meio de dólares por temporada de salário. Esse valor é livre de impostos. O que eu quero dizer é que o Igor Coronado ganha 2 milhões e 300 mil reais por mês. Ele ganha mais do que o Romarinho, que é o grande destaque do Al Ittihad há muito tempo. Só para vocês entenderem o moral desse jogador, que é tido como um maestro, como um craque. O cara que tenta a caneta, que coloca o chapéu, que dá dribles desconcertantes, acha passes lindos, enfim, tem muito moral no futebol saudita. Por que torcedores do Corinthians e do Flamengo identificaram esse cara como um grande destaque e um potencial alvo? Porque o contrato dele com o Al Ittihad se encerra em junho e o período que o Al Ittihad teria para renovar de forma automática o contrato já expirou. Ou seja, a partir de agora, o atleta pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube sem ter a obrigação, a exigência de permanecer na Arábia Saudita. Por que o Al Ittihad, apesar da grande fase do jogador, não renovou o contrato de forma automática? Porque vai sugerir a ele uma renovação com cifras um pouco menores. Gosta muito do jogador, mas entende que ele ganha um salário altíssimo. Ele está entre os 4 jogadores mais bem pagos do futebol saudita. É que a gente está falando de um campeonato que tem, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca. Caberia no Corinthians? Caberia no Flamengo? Não tenho a menor dúvida. Seria um baita acréscimo de um meio atacante daquele tipo que a gente sente falta. O cara criativo, o cara que desconcerta as defesas adversárias, que consegue encontrar o atacante sempre livre para fazer gol, sem contar que marca também seus golzinhos. Mas operação das mais caras, jogador de um patamar financeiro bastante alto. Quero fechar o vídeo para falar sobre Daverson, que já saiu do Palmeiras há bastante tempo, mas segue causando dor de cabeça. É que conforme o Giovani vai fazendo sucesso, o atacante da base, que fez 2 assistências na última vitória do Palmeiras, no meio da semana, na vitória contra o Mirassol, o Giovani só não começou a jogar de forma antecipada e com mais frequência no Palmeiras por causa do Daverson. Em abril do ano passado, quando tinha uma proposta de 18 milhões de euros do Ajax, o Giovani acabou se contundindo num treino na academia de futebol. O Palmeiras fez questão de esconder essa história, mas posso assegurar para vocês que a contusão do Giovani se deu depois de uma entrada do Daverson. Não foi algo proposital, o Daverson não tinha intenção de machucá-lo, mas entrada muito forte no tornozelo que obrigou o Giovani a passar por uma cirurgia e praticamente toda a temporada se perdeu a partir dessa dividida num centro, no treinamento, lá no CT, na Academia de Futebol Alviverde. Giovani, inclusive, demorou para se recuperar, muito mais do que se imaginava. Nessa temporada voltou um pouquinho abaixo do ponto de vista físico, até por isso o Abel adiou a sua estreia, mas a estreia se deu com grande estilo, com essas 2 assistências, e é natural que o Giovani ganhe cada vez mais espaço e se torne uma peça importante com a camisa do Palmeiras. Já o negócio com o Ajax foi encerrado. A proposta de 18 milhões de euros acabou não sendo validada, mas se o menino continuar jogando bem como se imagina, você pode ter certeza que os holandeses voltarão a qualquer momento para tentar levá-lo em definitivo. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!